Júnior Cavalcante, Rei Georão. Eu tenho uma pergunta para fazer a você. Se por um acaso chegar a sua hora de partir desse mundo, você vai deixar saudade para a sua família? Você vai deixar saudade para a tua vizinhança, para os seus irmãos? O que acontecerá se você morrer hoje? Pessoas vão sentir sua falta? Ou vai dizer, que alívio? Vou falar acerca de um rei que morreu, que se foi sem deixar de ser saudades. Esse rei era Georão. Georão tinha como avô o rei Asa, como pai o rei Josafá. Ou seja, ele tinha bons exemplos dentro de sua casa, dentro da linhagem real. Ele tinha tudo para ser uma pessoa de Deus, uma pessoa como seu pai, como seu avô. Ele tinha tudo para fazer a diferença na sua época. Não foi isso que esse rei fez. Georão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 8 anos. Quando morreu, ninguém sentiu falta dele. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Meus amados, esse rei Georão, que o nome significa Jeová é exaltado, ele tinha tudo para ser uma bênção. Ele tinha tudo para ser um bom rei, como foi o seu pai, como foi o seu avô. Mas ele tomou por mulher a filha de Acabe, Jezabel. Ele cometeu vários erros, dentre eles deixar o Senhor, se afastar de Deus. Ele se afastou de Deus, ele conduziu o povo de Judá e de Jerusalém à idolatria. Ele fez altos, que é lugares elevados para cultos pagãos. Ele fez muitas coisas, principalmente ele matou os seus 6 irmãos, que era melhor do que ele. Elias havia 8 anos sendo sido levado numa carruagem de fogo ao céu, mas Deus, na sua onisciência, ele mandou que o profeta Elias escrevesse algo para esse rei Georão e mandou que alguém entregasse a ele. Aí o profeta Elias escreveu a Georão uma carta na qual dizia o seguinte: é isto que diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, Davi. Você não seguiu o bom exemplo do seu pai, o rei Josafá, nem do seu avô, o rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como fazem os reis de Israel. E também matou seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Esse rei, assim que ele assumiu o reinado e se fortificou, ele mandou matar seus irmãos à espada. Ele era muito mau, esse rei. E ele se esquecia que Deus é santo, Deus não tolera o pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte A diz que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E esse homem foi terrível. Ele tinha tudo para ser sucesso, mas ele morreu sem deixar saudade. Ele fez tanto mal para aquela nação de Judá que o povo estava preferindo que ele morresse. Tanto é que quando ele morreu, ninguém tratou ele com honras, ninguém colocou ele num bom lugar. Ele foi colocado em qualquer canto. Ele foi enterrado na cidade de Davi, Jerusalém, mas ele não foi enterrado no sepulcro dos reis. Essa é uma lição para mim e para a tua vida. Nós devemos plantar o bem, fazer o que Deus se agrada e não seguir o caminho desse homem que tinha tudo para ser uma bênção, mas foi uma maldição. Uma produção da família Leitura Diária.